Olá, meus amados alunos. Iremos trabalhar nas Olimpíadas de Português o gênero textual Memórias Literárias. E como já dei início em algumas atividades anteriores sobre a mesma, hoje vamos trabalhar a primeira oficina sobre memórias literárias. Agora, iremos ouvir um áudio que ele expressa um texto sobre transplante de menina, narrada por Tatiane Belink. Vamos ouvir. Transplante de menina, Tatiane Belink. Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha, nos levavam, todos empilhados, a passear pela cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Ai, que emoção! Pelo funicular, o bondinho pendurado entre aqueles enormes rochedos. E de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de nossos olhos quando subimos, passageiros de um outro trenzinho incrível, quase vertical, ao alto do Corcovado. Ali ainda não se erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão postal do Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino ao natural sem ela. Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda bastante deserta, e na Tijuca, com sua floresta e sua linda cascatinha. Cascatinha, por sinal, era o nome da cerveja que papai tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nos amarrávamos num refrigerante incrível que tinha o estranho nome de Guaraná. Não deixamos de passear pelo centro da cidade na elegantíssima Rua do Ouvidor e na muito chique Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal e suas escadarias, com seus bares e sorveterias na calçada. E, claro, na Avenida Rio Branco, reta, larga e imponente, embicando no cais do Porto, por onde chegamos ao Brasil pela primeira vez. E foi nessa Avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão, e que impressão, do Carnaval brasileiro. Eu já tinha ouvido falar em Carnaval. Na Europa era famoso o Carnaval de Nice, na França, com sua decantada Batalha de Flores. E o Carnaval de Veneza, mais exuberante e tradicional, com gente fantasiada e mascarada dançando e cantando nas ruas. E havia também os luxuosos e acho que comportados bailes de máscaras, em muitas capitais europeias. Eu já ouvira falar em Fashion, Carnevale, Mardi Gras vagamente. Mas o que eu vi, o que nós vimos no Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, o desfile interminável e lento de carros, para-choque com para-choque, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando, saracoteando, jogando confetes e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. E os lança-perfumes? Que é isso, minha gente? E os cordões, os ranchos, os blocos de sujos
e todo mundo se comunicando como se fossem velhos conhecidos, se tocando, brincando, flertando. Era assim que se chamavam os namoricos fortuitos, a paquera da época. Tudo numa liberdade e descontração incríveis, especialmente para aqueles tempos tão recatados e comportados. Tanto que, ainda vários anos depois, uma marchinha carnavalesca falava, na sua letra alegremente escandalizada, da moreninha querida que anda sem meia em plena avenida. Ah, as marchinhas, as modinhas, as músicas de carnaval, maliciosas, buliçosas e engraçadas. Algumas até com ferinas críticas políticas. E os ritmos, e os instrumentos, violões, cuícas, coisa nunca vista, tamborins, reco-recos. E, finalmente, coroando tudo, as escolas de samba e o desfile feérico dos enormes carros alegóricos das sociedades carnavalescas. Coisa absolutamente inédita para nós, com seus nomes esquisitos, fenianos, tenentes do diabo, cada qual mais imponente, mais fantástico, mais brilhante, mais deslumbrante, mais mirabolante e, para mim, nada menos que acachapante. E pensar que a gente não compreendia nem a metade do que estava acontecendo. Todo aquele alarido, todas aquelas luzes, toda aquela agitação, toda aquela alegria desenfreada, tudo isso nos deixou literalmente embriagados e tontos, de impressões e sensações, tão novas e tão fortes, que nunca mais esqueci aqueles dias delirantes. Vi muitos carnavais depois daquele. Participei mesmo de vários e curti-os muito. Mas nada, nunca mais, se comparou com aquele primeiro carnaval no Rio de Janeiro. Um banho de Brasil inesquecível. Então, meus amores, depois de ter ouvido uma história tão linda, recontada, muitas coisas aconteceram nessa história, eu vos pergunto, quais temas são tratados nos trechos? Você vai ler a história, você vai ouvir a história, uma história que já é recontada, uma história que traz a memória de alguns anos atrás, de alguns tempos que aconteceram. Então, na minha concepção, na minha experiência, o que eu vejo numa história dessa, ao recontar, eu tiro para mim um tema muito importante, o carnaval. O Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. Tantos temas que são mencionados nessa história. Agora, eu gostaria que vocês analisassem e respondessem com carinho. Outra coisa interessante, quem vivenciou e está narrando os acontecimentos na primeira história e na segunda? Vocês vão trazer, vocês vão responder no seu cadernozinho a resposta. Não é? 3. Elas se parecem com alguma situação que vocês já vivenciaram? Certo? E você vai responder. Você vai trazer, você vai colocar na resposta no seu caderno. Há acontecimentos marcantes na vida de vocês que mereceram ficar registrado para sempre na memória? Deixe-me dar uma dica a vocês. Eu acredito que sim. Porque cada um tem uma história de vida que aconteceram, fatos inesquecíveis, fatos importantes, que até hoje devem ser lembrados. Vocês
irão responder com carinho no cadernozinho de vocês. Agora, analisando aqui a memória. No dicionário, segundo o dicionário da língua portuguesa, memória é aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas, lembrança, reminiscência. O que quer dizer? Histórias, fatos que já aconteceram na vida de vocês, na nossa vida, nas nossas vidas, que temos como resultado experiências já vividas. No mesmo dicionário, encontramos para memórias. Memórias é relato que alguém faz, que alguém escreve, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida. No caso, você escreveu, deixou registrado, certo? Você participou como testemunha e estão fundamentados em sua vida particular, registrados. Todos nós temos episódios da vida para lembrar. E nesses episódios, nós destacamos uma festa, uma travessura, um passeio, uma viagem, um costume. Alguns deles são tão importantes e marcantes que merecem ser registrados. De onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como um tesouro na gruta de Aladim, ou num baú que permanece no fundo do mar. Estão perto, ao alcance de sua mão. Você vai descobrir que as pessoas mais simples têm algo surpreendente a nos contar. Quando um avô fica quietinho, com o olhar perdido no passado, não perca a ocasião, tal como Aladim da lâmpada maravilhosa. Você descobrirá os tesouros da memória. Se ter um velho amigo é bom, ter um amigo velho é ainda melhor. Então, meus queridos, toda pessoa é alguém, tem algo a contar, tem uma história a relembrar, tem uma experiência para falar, para dizer, tem algo que nunca mais esquecerá da sua memória. Vamos pesquisar, não é? Vamos à hora da pesquisa. O que eu quero que vocês façam? Pesquise com seu avô ou sua avó, ou pessoas mais velhas de sua rua, que tenham várias memórias. Para você que tem avô ou tem avó, você vai conversar com eles, certo? Pesquisar com eles. E para as pessoas que não têm avô ou avó, pode ser uma pessoa mais velha da rua, certo? Um vizinho, que tenham várias memórias, que tenham várias histórias a ser recontadas. 2. Pais, avós e outros membros da comunidade também podem ajudar nessa tarefa de identificar os moradores escolhidos. Pessoas comuns podem narrar fatos engraçados ou tristes, expressando o modo como sentiram e viveram esses acontecimentos. O que interessa é que as lembranças sejam fortes e significativas para quem as conta. Agora, o que eu vou fazer? Os alunos e as alunas podem iniciar o contato perguntando a essas pessoas se teriam disponibilidade para conversar. Emprestar objetos e fotos antigas
contar as lembranças que tem do lugar. Para isso, podem fazer-lhes perguntas como: Senhor, senhora, se lembra de algumas passagens marcantes da sua vida nesta cidade? Que fato é esse? Porque ele foi marcante. Senhor, senhora, tem algum objeto antigo ou foto que lembre essa passagem de sua vida? Guarde as fotos, objetos e mande junto com os dados do quadro abaixo. Se puder gravar áudio ou foto, também é importante. Após a entrevista, faça um quadro com os seguintes dados. Aí está aqui o quadro abaixo, meus amores. Está aqui nome e idade do entrevistado. Você vai colocar aqui abaixo o nome da pessoa a quem você entrevistou. Fato lembrado, você vai escrever, você vai contar os fatos que foram lembrados, que essa pessoa lembrou, relembrou, recontou para você. E temas mencionados. Dentro desses fatos, dentro dessas histórias recontadas, tem um tema. Eles devem ter destacado alguma coisa importante. Aí vocês colocam aqui abaixo temas mencionados, abaixo. O que mais chamou a atenção? Sua atenção. Certo? Depois da história recontada, depois da memória recontada para você, para a entrevista, você, aluno, você, aluna, vai destacar o que mais chamou a sua atenção. Veja esse destaque aqui, essa atenção. Em razão do risco de contágio pelo novo coronavírus, tais atividades podem ser realizadas pela internet ou por telefone, para evitar aglomerações com pessoas idosas. Um fato importante que vocês não podem esquecerem desse fato, dessa atençãozinha, porque iremos trabalharmos com pessoas idosas, com pessoas mais velhas do que nós, e no momento pandêmico desse, é muito bom termos cuidados. Terminando a nossa aula, obrigada por participar e até a próxima. Um abraço da sua professora Maria Nunes.